Fisiopatologia e dietoterapia aplicada. Parte 2. Apresentação. Olá futuro, residente. Seja bem-vindo ao mundo da dietoterapia. Estamos felizes em continuar com você nessa jornada. Este é o bloco segundo da nossa disciplina, e nele você vai encontrar tudo o que há de mais atualizado sobre as diretrizes e os assuntos mais recorrentes nas provas de residência do Brasil. Ao final de cada tema, você já sabe, é o momento de revisar o conteúdo assistindo a uma pocket aula e vendo as questões gabaritadas. Aqui você vai se deparar com o essencial para fazer uma ótima prova. Faça bom proveito dessa ferramenta que vai ajudar você a conquistar sua aprovação. Intervenção nutricional nas doenças cardiovasculares. Doenças cardiovasculares. A doença cardiovascular, DCV, é a principal causa de morte no Brasil e no mundo, determinando o aumento da morbidade e a incapacidade ajustadas pelos anos de vida. Os fatores de risco para o desenvolvimento da doença cardiovascular dividem-se entre os fatores de clássicos e outros fatores. Segundo a Diretriz de Prevenção de Doença Cardiovascular, SBC, os fatores clássicos são hipertensão arterial, deslipidemia, obesidade, sedentarismo, tabagismo, diabetes e histórico familiar. Entre os outros fatores estão questões sociodemográficas, étnicas, culturais, dietéticas e comportamentais. Todos esses fatores precisam ser considerados para elaborações de estratégias de prevenção primária e secundária na população brasileira. A principal função do sistema cardiovascular para o corpo humano é o transporte de gases, nutrientes, produtos para excreção, células, hormônios e outros materiais. Tem papel fundamental na homeostasia corporal, regulação térmica e regula a composição de fluidos intra- e extracelulares. O estudo apontou que os fatores de risco clássicos são responsáveis pelo aparecimento do infarto agudo do miocárdio, principal manifestação clínica da doença arterial coronariana DAC. Estratificação de risco para DCV. Para estimar a gravidade da DCV, foram criados os chamados scores de risco, existindo vários deles. Score de risco de Framingham, ERF. Score de risco de Reynolds, ERR. Score de risco global, ERG. E risco pelo tempo de vida, RTV. Entretanto, a Sociedade Brasileira de Cardiologia considera em sua diretriz o score de risco global, ERG, de Framingham, classificação que inclui a estimativa em 10 anos de eventos coronarianos, cerebrovasculares, doença arterial periférica ou insuficiência cardíaca (IC), tendo sido o score adotado pelo Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBCDA. Desse modo, a estratificação do risco cardiovascular divide-se da seguinte forma. Quadro 1. Estratificação do risco cardiovascular. Risco muito alto são classificados nessa categoria os indivíduos que apresentam doença aterosclerótica significativa, ou seja, obstrução maior que 50%. Coronária cérebro, vascular ou vascular periférica com ou sem eventos clínicos. Risco alto. São os pacientes em prevenção primária que apresentam ERG maior que 20% homens, ou maior que 10% mulheres, ou que apresentam condições agravantes de risco com base em dados clínicos ou de aterosclerose subclínica. Risco intermediário. Indivíduos com ERG entre 5% e 20% no sexo masculino e entre 5% e 10% no sexo feminino. Presença de diabetes mellitus, DM, sem os critérios de doença DAS ou a presença dos estratificadores de risco, ER. Risco baixo. Adultos entre 30 e 74 anos, de ambos os sexos, cujo risco de evento CV em 10 anos calculado pelo ERG é inferior a 5%. E infarto agudo do miocárdio, IAM. Para o desenvolvimento do IAM, ocorre o desenvolvimento das placas de ateroma nas artérias coronárias. A presença dessas placas de gordura nesse local desencadeia a liberação de substâncias inflamatórias e fatores de coagulação que, num ciclo vicioso, tende a aumentar a placa de ateroma, limitando cada vez mais o fluxo sanguíneo e o fornecimento de oxigênio para esta região, podendo levar à necrose do músculo cardíaco e ao infarto conforme ilustrado na figura a seguir. Fatores de risco para o IAM. Item predisposição genética. Item sexo masculino. Item estresse. Item hipertensão arterial. Item diabetes mellitus. Item deslipidemias. Item obesidade. Item tabagismo.
Item idade, homens maior que 45 anos e mulheres maior que 55 anos. Item alterações hemostáticas. Intervenção nutricional. Entre os objetivos da intervenção nutricional estão: item diminuir a sobrecarga cardíaca. Item repouso metabólico e digestivo. Item promover a recuperação ou manutenção do estado nutricional. Item garantir suporte nutricional adequado por meio de ingestão equilibrada de energia e nutrientes. Quadro 2. Recomendações nutricionais no íon. Energia. Harris Benedict. Adicionar fator injúria 20-30 cal peso dia. Carboidratos. Normoglicídica. 45 a 60% VET. Proteínas. Normoproteico 15 a 20% do VET. Lipídios. Normolipídica 20 a 30% VET. Fibras. 20 e FEM 30 G dia. Consistência dietética. Pastosa ou branda. Distribuição de refeições ao longo do dia. Em média 6, 8 refeições dia. Líquidos adultos 30 ml kg dia ou 1.500 ml dia. Idosos 30 ml kg dia ou 1.700 ml dia. Asterisco: em caso de edema ou retenção hídrica, poderá haver necessidade de restrição de líquidos. Após o evento do infarto, é recomendado o repouso digestivo por até 12 horas visando evitar a sobrecarga metabólica e cardíaca do paciente. A reintrodução alimentar poderá acontecer por via oral ou via terapia nutricional. Em caso de TN, será necessário dieta com baixa velocidade e infusão, e por via oral a consistência dependerá da tolerância digestiva do paciente, sendo geralmente recomendada pastosa ou branda. Importante lembrar que as comorbidades do paciente, diabetes, hipertensão, deslipidemias, obesidade, etc., deverão ser levadas em conta para a prescrição nutricional. Segunda, insuficiência cardíaca. É uma síndrome multissistêmica caracterizada pela disfunção cardíaca em bombear o sangue, disfunção sistólica ou de acomodar o retorno sanguíneo, disfunção diastólica. Os principais fatores de risco são íon, idade, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, hipertrofia ventricular esquerda, valvulopatia, obesidade e deslipidemia. Intervenção nutricional. Indivíduos com IC podem apresentar perda ponderal progressiva e involuntária, podendo apresentar o quadro chamado de caquexia cardíaca, déficit de peso de até 20% do peso usual. A caquexia foi definida como a perda ponderal involuntária de 6% da massa muscular no período de 6 meses. Alguns fatores contribuem para a diminuição da ingestão alimentar e o aproveitamento de nutrientes, como item alterações no trato digestório, como compressão gástrica e congestão hepática, gerando sensação de plenitude pós-prandial. Item redução da capacidade de absorção. Item náuseas. Item anorexia. Item dispneia. Item fadiga nos pequenos esforços. As necessidades de energia variam conforme o estado nutricional, atividade física, atividade ocupacional e grau de IC. Pacientes que apresentam redução de peso devem suprir as necessidades energéticas para a manutenção do peso ideal e evitar redução de peso. Quadro 3. Recomendações nutricionais no infarto agudo do miocárdio. Carboidratos 50 a 60% do VET. Lipídios 20 a 30% do VET. Proteína 1,5 a 2,0 gramas quilograma dia. Desnutrição 1,0 g quilograma dia. Eutrófico. Fibras 25, 30 g dia. Sendo 6 gramas de fibras solúveis. Sódio 100 mEq, mesmo para sintomáticos. Potássio 50, 70 mEq. O fracionamento recomendado é de 5 a 6 refeições por dia para reduzir o trabalho cardíaco, facilitar a ingestão energética e diminuir a plenitude pós-prandial. Em caso de dispneia e fadiga, pode ser necessário modificar a consistência da dieta. Segunda, hipertensão arterial sistêmica (HES). A hipertensão arterial, é a doença crônica mais prevalente em todo o mundo, afetando aproximadamente 1/3 da população adulta. A pressão arterial é mantida por diversos fatores que incluem principalmente o volume intravascular, o débito cardíaco, a resistência vascular periférica e a capacidade elástica dos vasos arteriais. Entre os diversos mecanismos regulatórios, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, SRA, envolvendo o sistema renal, tem participação significante.
Um desbalanço nesse complexo sistema regulador, no entanto, pode resultar em elevação crônica dos níveis pressóricos, o que chamamos de A. A é um dos mais importantes fatores de risco de doença cardiovascular, em que o indivíduo apresenta muito mais aterosclerose levando ao AVC, e C, doença coronária, insuficiência vascular periférica e doença renal. Segundo a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão, é considerado hipertensão quando se apresentam valores de PAS e pressão arterial diastólica, PED, iguais ou acima de 140 por 90 mmHg. A gênese da primária é multifatorial, com influências genéticas e do meio ambiente. Por isso é importante detectar os fatores predisponentes para uma prevenção adequada desse relevante fator de risco CV. Entre os fatores não modificáveis estão o histórico familiar, a idade, a raça e a resistência à insulina, além de fatores ambientais relacionados ao desenvolvimento da AI que são tidos como fatores modificáveis, tais como obesidade, aspectos psicossociais, dieta, ingestão de sódio, sedentarismo e consumo de álcool. Tratamento não farmacológico da RES. Hipertensos devem ser aconselhados a praticar pelo menos 30 minutos de exercício aeróbico dinâmico de intensidade moderada, caminhada, corrida, ciclismo ou natação, em 5 a 7 dias por semana. O controle do estresse psicossocial pelas diversas técnicas existentes, entre elas a meditação, musicoterapia, yoga e respiração lenta, pode ser importante na prevenção e no controle pressórico. Em geral, tais técnicas apresentam capacidade de redução discreta dos níveis tensionais dos hipertensos. Intervenção nutricional. Vários estudos apontam que a dieta não saudável é um fator de risco importante para o desenvolvimento da RES. Da mesma forma, o consumo de uma dieta saudável e adequada previne e diminui níveis pressóricos. Muitos modelos de intervenção dietética foram propostos conforme quadro a seguir. Entretanto, a dieta DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension, é a mais indicada por comprovações científicas e clínicas. Suas principais características são baixo teor de gordura, hiperproteica, de baixo teor de carboidratos, moderada em carboidratos, de baixo índice glicêmico, baixa carga glicêmica, de baixo teor de sódio, vegetariana, vegana, mediterrânea, paleolítica, nórdica e tibetana. Quadro 4. Modelos de intervenções dietéticas propostas para o tratamento nutricional na RES. A DASH, alta ingestão de hortaliças e frutas, laticínios com baixo teor de gordura, grãos inteiros e baixo teor de sódio. B. Mediterrânea, alto consumo de frutas, legumes, azeite, leguminosas, cereais, peixe e ingestão moderada de vinho tinto durante as refeições. C. Baixo carboidrato, menor que 25% de carboidratos da ingestão total de energia. Alta ingestão de proteína animal e ou vegetal, muitas vezes alta ingestão de gordura. D. Paleolítica, carne magra, peixe, fruta, vegetais folhosos e crucíferos, tubérculos, ovos e nozes, excluindo produtos lácteos, grãos de cereais, feijão e gorduras refinadas, açúcar, doces, refrigerantes, cerveja e adição extra de sal. E. Moderada em carboidratos, 25% a 45% de carboidratos do total de energia ingerida, 10% a 20% de ingestão proteica. F. Hiperproteica, maior que 20% de ingestão proteica de energia total ingerida, alta ingestão de proteína animal e ou vegetal, menor que 35% de gordura. G. Nórdica, produtos integrais, uso abundante de frutas e hortaliças, óleo de couza, 3 refeições de peixe por semana, produtos lácteos com baixo teor de gordura, sem produtos açucarados. H. Tibetana, alimentos ricos em proteínas e em vitaminas, preferencialmente alimentos cozidos e quentes. E baixo teor de gordura, menor que 30% de gordura na ingestão total de energia, alta ingestão de cereais e grãos, 10% a 15% de proteína. J. Baixo índice glicêmico, baixa carga glicêmica. K. Vegetariana vegana, sem carne e peixe sem produtos de origem animal. L. Lipossódica, menos de 2 gramas de sódio dia. A perda de peso como medida não medicamentosa reduz para enormotensos e pode prevenir o desenvolvimento de A. Mudanças no estilo de vida são fundamentais para a perda de peso e concentram-se na adoção de uma dieta hipocalórica e atividade física regular. A redução da ingestão calórica é mais importante que a adoção de dietas específicas.
É importante lembrar também que a atividade física regular isolada, sem a abordagem dietética concomitante com dietas ricas em frutas, vegetais, grãos, sementes, nozes, peixe, laticínios e pobre em carnes, açúcares e álcool em geral, não é suficiente para uma perda de peso significativa. O consumo excessivo de sódio, maior que 5 g de sódio por dia, mostrou ter efeito de aumento pressórico e está associado a uma maior prevalência de assistólica com o avançar da idade. Estima-se que no Brasil a ingestão habitual de sódio esteja entre 3,5 a 5,5 g dia, o que corresponde a 9 a 12 gramas de sal por dia. É recomendado que a ingestão de sódio seja limitada a aproximadamente 2,0 g dia, equivalente a aproximadamente 5,0 gramas de sal por dia na população em geral, mas principalmente nos hipertensos. O efeito redutor na parar com a restrição de sódio é maior em negros, idosos, diabéticos, na SM e na doença renal crônica, DRC. Quarta, deslipidemias. A deslipidemia é caracterizada pela elevação variada das concentrações plasmáticas de lipídios e de lipoproteínas. A classificação das deslipidemias está de acordo com a etiologia e do ponto de vista laboratorial. Pela etiologia, podem ser classificadas em primárias e secundárias, quando decorrentes de alterações genéticas como a hipercolesterolemia familiar, HF. Doença autossômica dominante e as secundárias estão relacionadas a outras doenças ou ao uso de medicamentos. Do ponto de vista laboratorial, podem ser classificadas em item hipercolesterolemia isolada, elevação do colesterol total e ou da LDL. Item hipertrigliceridemia isolada, elevação isolada dos triglicérides. Item hiperlipidemia mista, elevação combinada do colesterol e dos triglicérides. Item diminuição da HDL, redução isolada ou associada ao aumento dos triglicérides ou da LDL. Tratamento das deslipidemias. O tratamento consiste na instituição da terapia farmacológica e da terapia não farmacológica. A terapia nutricional, a perda de peso e a prática de atividade física devem ser recomendadas a todos os pacientes. As recomendações dietéticas para tratamento estão descritas no quadro a seguir. V. Síndrome metabólica. A síndrome metabólica, SM, é um transtorno complexo representado por um conjunto de fatores de risco cardiovascular, usualmente relacionados à deposição central de gordura e à resistência à insulina. A Organização Mundial da Saúde, OMS, e o National Cholesterol Education Programs Adult Treatment Panel III, NEPATP III, formularam definições para a SM. Segundo o NEPATP III, a SM representa a combinação de pelo menos 3 componentes dos apresentados no quadro a seguir. Pela sua simplicidade e praticidade, é a definição recomendada pela Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome Metabólica, IDBSM. De acordo com a OMS, os fatores de risco mais importantes para a morbimortalidade relacionada às doenças crônicas não transmissíveis, DCNT, têm grande impacto na gênese da SM. Os principais fatores que causam a SM são predisposição genética, alimentação inadequada e inatividade física. Dessa forma, o tratamento de primeira escolha é a adoção de um plano alimentar saudável e instituição de atividade física. Intervenção nutricional. O plano alimentar saudável precisa ser individualizado e prever uma redução de peso sustentável de 5% a 10% de peso corporal inicial e fornecer um valor calórico total VCT compatível com a obtenção e ou manutenção de peso corporal desejável. Para obesos, a dieta deve ser hipocalórica com uma redução de 500 kcal a 1000 kcal do gasto energético total (GET) diário previsto ou da anamnese alimentar, com o objetivo de promover perdas ponderais de 0,5 kg a 1,0 kg a semana. Um método prático para o cálculo do GET é utilizar 20 kcal a 25 kcal por quilograma peso atual dia. Não é recomendado o uso de dietas inferiores a 800 kcal. Quadro 8. Recomendações nutricionais para tratamento da síndrome metabólica. Carboidratos 50 a 60%. Fibras 20 a 30 gramas. Proteínas 0,8, 1,0 g kg dia ou 15% do VET. Gorduras 25 a 35% do VET. Ácidos graxos saturados menor que 10% do VET. Ácidos graxos monoinsaturados até 20% do VET.
ácidos graxos poliinsaturados até 10% do VET, colesterol menor que 300 mg dia. 2. Intervenção nutricional nas doenças pulmonares. Há doenças pulmonares. Os pulmões são órgãos esponjosos e elásticos formados por milhões de alvéolos que se enchem de ar. Tem aproximadamente 25 centímetros de comprimento e 700 gramas de peso. A principal função desse órgão é promover a troca gasosa contínua entre o ar inspirado e o sangue da circulação pulmonar, fornecendo oxigênio e removendo dióxido de carbono. As doenças pulmonares podem estar reunidas em alterações agudas da função normal e as que provocam alterações crônicas. E doença pulmonar obstrutiva crônica, POC. A doença pulmonar obstrutiva crônica, POC, é caracterizada pelo impedimento crônico e persistente de acesso ao fluxo de ar e geralmente progressivo, associado à ação inflamatória pulmonar e das vias aéreas causada, principalmente, pela exposição à fumaça de tabaco, exposição ocupacional e combustão de biomassa. A POC pode ser subdividida em duas categorias. Item enfisema, que consiste na dilatação excessiva dos alvéolos pulmonares, causando perda respiratória e oxigenação insuficiente, hipertrofia e hiperplasia das paredes dos alvéolos e provocando rompimento, destruição anormal e permanente. Item bronquite crônica, que causa inflamação dos brônquios e bronquíolos, resultando em estreitamento das vias. Os principais sintomas da POC são tosse produtiva, dispneia associada à incapacidade progressiva. Intervenção nutricional. POC pode ocasionar alterações sistêmicas como alterações metabólicas e nutricionais, disfunção muscular esquelética, inflamação sistêmica e miopatia induzida por drogas. Nesses pacientes, ocorre redução de peso involuntária, hipermetabolismo, saciedade precoce e anorexia, perda de massa gorda e massa muscular, e a caquexia é bastante presente. Os objetivos principais na intervenção nutricional da POC são: item promover força, massa e função muscular respiratória para otimizar o desempenho. Item manter, garantir reserva adequada de massa magra e massa gorda. Item corrigir desequilíbrio hídrico. Item controlar as interações entre drogas e nutrientes que interferem negativamente na absorção, tanto no consumo de alimentos quanto na absorção de nutrientes. Item promover uma melhoria na qualidade de vida do paciente. Item evitar alimentos que favorecem a produção de muco. A seguir estão dispostas no quadro as recomendações nutricionais para a POC. Energia calorimetria indireta ou HB, basal, XF 1,7 para a POC ou 35 kg dia. Show 40 a 55% do VET. PTN 1,2 a 1,7 g kg dia 15 a 20% do VET. LIP 20 a 35% do VET. Micronutrientes. Item para os fumantes parece haver necessidade de suplementação com vitamina C. Item para os pacientes com cor pulmonar e dependendo do tipo de diurético pode haver necessidade de restrição de sódio e potássio. Vitaminas. Vitamina C para fumantes. Item RDA mulheres, 75 mg D a mulheres fumantes, 100 mg D. Item RDA homens, 90 mg dia homens fumantes, 125 mg dia Vi, D e K. Diuréticos podem eliminar mais K. Minerais. Mg e K. Contração e relaxamento pulmonar Mg e P. Cofatores na síntese de ATP. Na restrição em pacientes com retenção de líquidos. Segunda, fibrose cística. Fibrose cística, FC, é uma doença autossômica recessiva que causa mutação do cromossomo 7. O qual leva à função anormal do gene do regulador transmembrana da fibrose cística, RTFC, caracterizada por uma doença pulmonar supurativa crônica, insuficiência pancreática e aumento dos níveis de sódio e cloro no suor. Na FC, a maioria das glândulas exócrinas é afetada pela secreção de muco espesso e aderente que obstrui as glândulas e os ductos em diversos órgãos. A proteína RTFC em condições fisiológicas adequadas regula o canal iônico de cloreto de sódio. Quando essa proteína está em condição anormal, há alteração no transporte de cloro, sódio e água e ocorre desidratação da superfície celular e formação de um muco espesso ocasionando a obstrução dos brônquios. Intervenção nutricional. A seguir, o quadro descreve as recomendações nutricionais na fibrose cística. Energia. G 120%. Considerar fator atividade,
Coeficientes de doença e função pulmonar, SHO. Ajustes de acordo com a intolerância à glicose e lactose, PTN. 15 a 20% do VET. LIP. 35 a 40% do VET, conforme tolerância digestiva. Vitaminas. Vi. Lipossolúveis, suplementar. Minerais. Perda de na repor eventualmente. Fe. Mg e Zn, suplementados. Ainda são recomendadas algumas orientações nutricionais como: pela ocorrência da insuficiência pancreática, é necessário realizar a reposição enzimas pancreáticas de acordo com horários e composição da alimentação. Lembrando que a suplementação de Fe não pode ser feita próxima à reposição enzimática, pois enzimas pancreáticas diminuem a absorção do Fe. 3. Intervenção nutricional no paciente oncológico. As alterações causadas pelo tumor são muitas e modificam o metabolismo de todo o organismo. De forma geral, os tumores são hipermetabólicos, entretanto alguns mais que os outros. A dietoterapia nesses casos visa minimizar os principais efeitos adversos e sobretudo auxiliar na manutenção e/ou recuperação do estado nutricional do indivíduo. O câncer acontece quando há uma sucessão de mutações no DNA celular, que são passadas adiante no processo de replicação celular. Isso ocorre quando o gene supressor de tumor, P53, responsável por induzir a apoptose nesses casos, não atua de forma efetiva, levando à perpetuação destes erros. Assim, essas mesmas células que carregam em seu DNA uma série de mutações, sejam estas causadas por oncogenes, genes relacionados à ocorrência de alguns tipos de câncer que são passados de uma geração para outra, sejam estas decorrentes de agentes mutagênicos, tornam-se células neoplásicas, levando à formação de tumores. A obtenção de glicose pelas vias anaeróbias, descrita pelo efeito Warburg, não é a única fonte de energia que pode ser captada pelo tumor. Estudos liderados por Annan e Weinberg 2000-2011 descreveram os mecanismos de evasão e autossuficiência tumoral, demonstrando que, na verdade, o tumor é capaz de captar e utilizar quaisquer outras fontes energéticas disponíveis no organismo, tanto proteínas quanto lipídios. Além disso, ele realiza por meio da liberação de citocinas, a angiogênese sustentada, promovendo a formação de vasos sanguíneos que não só facilitam o acesso a outros nutrientes, como também a ocorrência de metástase, a invasão tumoral a outros tecidos e órgãos. Entre as desordens metabólicas causadas pela presença do tumor, destaca-se a caquexia, um desequilíbrio entre o consumo e o gasto energético que provoca alterações no funcionamento de diversos órgãos. Observe no esquema a seguir essas alterações. É importante ressaltar que a caquexia ocorre em virtude do tumor, de forma independente do estado nutricional do indivíduo, podendo ser mais agressiva em indivíduos desnutridos. Todas essas alterações metabólicas acompanhadas de outros fatores inflamatórios são classificadas como síndrome inflamatória sistêmica, devendo ser consideradas na tomada de decisão da conduta nutricional. Diante de tais alterações, faz-se necessário que esse paciente seja avaliado em diferentes momentos do tratamento oncológico, uma vez que se encontra em risco nutricional. A ocorrência de desnutrição nesses indivíduos é bastante elevada e deve, assim, ser evitada por meio da nutrição oral, sendo utilizados suplementos nutricionais orais, nutrição interal e parenteral sempre que necessário. Diante disso, observamos que a utilização dos nutrientes é um dos fatores determinantes no processo da carcinogênese e progressão tumoral. Podemos concluir, portanto, que mesmo nutrientes sabidamente interessantes para a melhora da resposta imunológica, os denominados farmaconutrientes ou imunonutrientes podem apresentar riscos ao paciente oncológico, tanto alimentando o tumor quanto interagindo com os fármacos quimioterápicos. A imunonutrição é um tema bastante controverso na comunidade acadêmica, em virtude da escassez de ensaios clínicos randomizados em pacientes com câncer, sobretudo no que diz respeito à sua utilização associada ao tratamento quimioterápico. Veja a seguir alguns desses nutrientes e suas evidências. O grau de evidência da recomendação varia conforme o seu objetivo. O nutriente que não é recomendado numa situação como durante a quimioterapia pode ser indicado, por exemplo, no período pré-cirúrgico. E intervenção nutricional nos efeitos adversos do câncer. Tratamento. As formas de tratamento são: a remoção cirúrgica quando viável, a quimio e radioterapia além do transplante de medula óssea em casos como a leucemia,
Existem também tratamentos como a imunoterapia. A quimio e radioterapia estão entre os tratamentos que trazem mais efeitos adversos. Neste caso, a nutrição pode reduzir o impacto de alguns deles. São estes. Xerostomia. É descrita como a redução da produção de saliva pelo indivíduo ou boca seca. Quando o paciente não apresentar mucosite oral, a oferta de alimentos ácidos na boca pode estimular a produção de saliva. Muitos desses pacientes também têm o hábito de manter um gelo na boca por alguns minutos. Além disso, a oferta de sopas, caldos e balas de hortelã melhora esse sintoma. Desgeusia. A desgeusia é a sensação de gosto metálico na boca, bastante comum no dia da quimioterapia ou no dia seguinte. Ela também ocorre por deficiência de zinco e pelo uso de outros medicamentos que não quimioterápicos. Ofertar alimentos com sabor mais acentuado, alimentos crocantes e diferentes texturas parece atenuar essa queixa. Mucosite. A mucosite é definida como um conjunto de ulcerações na mucosa gastrointestinal, podendo se manifestar na boca até o ânus. Clinicamente, ela é observada apenas na boca, mas em muitos casos há ocorrência de diarreia, que pode ser um indicativo de mucosite intestinal. Nesses casos, é recomendado que sejam ofertados alimentos em temperatura morna, e a textura deve ser adequada conforme tolerância. Além disso, a oferta de gelo feito com chá de camomila parece melhorar a sensação de desconforto oral. O consumo de condimentos, pimenta e afins é desencorajado por irritar a mucosa já ferida. O tratamento da mucosite se dá atualmente apenas pelo uso de ANES e laser terapia, entretanto é pouco eficaz. Anorexia. A anorexia é definida como a redução do apetite, que pode ocorrer por diversos motivos, seja pela localização do tumor, sendo este gastroesofágico, ou mesmo causada pela depressão e sensação de mal-estar. Quando há presença de mucosite, o paciente apresenta dificuldade ou dor ao comer, descrita como odinofagia, diminuindo a ingestão alimentar. As refeições devem ser fracionadas em mais vezes ao dia, em pequenos volumes no maior aporte calórico possível em cada uma delas. Diarreia ou constipação. Para os pacientes com diarreia deve ser ofertada dieta rica em líquidos e fibras solúveis, e para os indivíduos constipados, preferir alimentos laxativos e utilização de fibras insolúveis. Manter o consumo adequado de fibras ajuda a minimizar esses sintomas. A utilização de fibras só é recomendada quando já foram descartadas outras causas da diarreia, como infecção bacteriana, por exemplo. A conduta nutricional vai depender de diversos fatores, além dos citados anteriormente. São estes: estado nutricional prévio do indivíduo. Indivíduos obesos ou desnutridos previamente apresentam pior prognóstico e maior risco nutricional. Idade: crianças e idosos têm necessidades nutricionais específicas. Localização do tumor. Tumores do sistema digestivo e pancreáticos apresentam maior demanda metabólica, além de serem complicadores no processo de ingestão e absorção alimentar. Estadiamento do tumor. Tumores em fase 3ª ou 4ª apresentam maior demanda metabólica e maior chance de metástase. Tipo de quimioterápico ou outro tratamento utilizado. Pacientes submetidos a transplante de medula óssea ou que utilizam quimioterápicos antracíclicos apresentam maior risco nutricional. Outros medicamentos utilizados. O uso de morfina e outros opioides pode causar constipação. Complicações metabólicas específicas do tumor. Tumor hepático e pleural demandam redução de carboidratos na dieta. Considerar a fase do tratamento são estas: pré e pós-cirúrgico, pré e pós-transplante, pré, durante e pós-quimioterapia. As condutas nutricionais pré e pós-cirúrgicas e transplante serão abordadas no item 4 deste livro. Segunda, necessidades nutricionais no paciente com câncer. Considerando todos os aspectos já citados, as recomendações gerais para o paciente oncológico estão no quadro a seguir. Adulto e idoso, eutrófico. Cal. Normocalórica 25. 30 cal quilograma de peso. Manutenção do estado nutricional. Adulto obeso. Cal. Hipocalórica 20-25 cal quilograma de peso. Manutenção do estado nutricional. Adulto e idoso obeso ou eutrófico. Proteínas normoproteica 1,0 a 1,2 gramas ppn quilograma de peso. Quando não houver inflamação sistêmica persistente e não houver elevado catabolismo proteico. Adulto desnutrido ou caquexia. Cal. Hipercalórica 30, 35 cal quilograma de peso.
ganho de peso e recuperação do estado nutricional. Idoso desnutrido, IMC 18,5 kg por metro quadrado. Cal. Hipercalórica 32, 38 cal, quilograma de peso. Ganho de peso e recuperação do estado nutricional. Adulto ou idoso desnutrido, caquético ou apresentando inflamação sistêmica persistente. Proteína. Hiperproteica, 1,2 a 1,5 g, ppn, quilograma de peso. Inflamação persistente 2,0 gramas ppn, quilograma de peso. Melhora da resposta inflamatória, melhora do estado nutricional, cicatrização e manutenção de funções fisiológicas diversas. Tratamento paliativo. Cal. Normocalórica 25, 30 cal, quilograma de peso. Normoproteica. Priorizar o conforto do paciente, mesmo que não seja atingida a meta energética, proteica. Adultos e idosos oncológicos. Glicose. Normoglicídica 45% a 60% VET. Consumo de fibras 25 g dia. Não há evidências de que a redução da oferta de carboidrato diminua a progressão do câncer asterisco, entretanto recomenda-se que sejam evitados os carboidratos refinados. Adultos e idosos oncológicos. Lipídios. Normolipídica 20% a 35% VET. A oferta de AGS insaturados parece ser benéfica no balanço do perfil inflamatório. Adultos e idosos oncológicos. Vitaminas e minerais. IDR monitorar níveis de micronutrientes de acordo com o local do tumor. A suplementação de vitaminas e minerais não é recomendada em pacientes oncológicos. Adultos oncológicos. Recomendação hídrica 30-35 ml quilograma de peso. Manutenção da hidratação adequada. Idosos oncológicos. Recomendação hídrica 25 ml por quilograma de peso. Manutenção da hidratação adequada. Para memorizar com mais facilidade, considere que as necessidades energéticas e proteicas são aumentadas apenas quando houver inflamação sistêmica persistente, caquexia, e quando o tumor for classificado como de alta demanda metabólica. Para os demais macronutrientes não há alteração nas recomendações dietéticas para outros indivíduos. Observe a seguir a ocorrência de caquexia e a demanda energética de alguns tipos tumorais. 4. Intervenção nutricional no paciente crítico. E paciente crítico, trauma, jejum e intervenções nutricionais. O paciente em atendimento na UTI é considerado crítico. Ele pode ter sofrido um trauma ou manifestar infecção persistente ou sepse, queimadura grave, lesão ou doença neurológica ou uma hemorragia maior. Nesses ou em outros casos, os pacientes graves apresentam características em comum, como a falência ou disfunção de um ou mais órgãos, instabilidade hemodinâmica e risco de morte. A resposta metabólica ao estresse é dividida em fases. São estas: a fase ebb ou fase de choque e a fase fio ou de fluxo. Observe no esquema a seguir. O estresse metabólico associa-se a uma alteração no estado hormonal, aumentando o fluxo de substratos. Entretanto, o uso de carboidratos, proteínas, lipídios e oxigênio é reduzido. Hormônios contrarregulatórios que se elevam depois de trauma e sepse desempenham papel relevante na proteólise acelerada. Observe no esquema a seguir as alterações catabólicas em resposta ao trauma. Item: o gasto total de energia aumenta em proporção à gravidade da lesão e outros fatores. Item: ocorre redução progressiva da massa de gordura e muscular até que o estímulo para catabolismo termine. A resposta metabólica à doença aguda é muito diferente do jejum ou inanição. Neste segundo caso, a perda dos músculos, ou seja, a proteólise, é mais lenta, pois é decorrente de uma resposta adaptativa que tem como objetivo preservar a massa corporal. O glicogênio armazenado entra em depressão em cerca de 24 horas, quando só então a glicose é disponibilizada pela degradação das proteínas em aminoácidos. O quadro a seguir traz as diferenças entre o trauma e o jejum. O jejum é caracterizado pela redução do gasto energético, redução de gliconeogênese e aumento de corpos cetônicos. Nessa fase, o consumo das reservas de glicogênio hepático é maior e mais rápido e a redução na glicose sanguínea. O trauma ou sepse são caracterizados pelo aumento do gasto energético, pois trata-se de uma fase hipermetabólica, causando aumento da gliconeogênese e aumento da proteólise. As novas diretrizes de nutrição nacionais e internacionais, ASPEN, ISPEN e BRASPEN,
trazem à luz cada dia mais a importância da intervenção nutricional precoce, assegurando a adequação nutricional do paciente no período pré-cirúrgico a fim de garantir melhor cicatrização e melhor resposta imunológica no pós-cirúrgico, concluindo na redução do tempo de internação da mortalidade. Para a ISPEN 2019, o paciente internado em UTI por um período igual ou superior a 48 horas já se encontra em risco nutricional. Porém, alguns trabalhos trazem que o risco nutricional dos pacientes críticos é variável, e o principal fator associado a isso seria o estado nutricional prévio à ocorrência da doença. A avaliação das necessidades energéticas deve ser, sempre que possível, realizada por meio de calorimetria indireta (CI), e quando não for possível, estimada mediante fórmulas de bolso e equações preditivas. Diante de tais evidências, a triagem e a avaliação nutricional no paciente crítico devem ser realizadas rotineiramente, de forma que a oferta de nutrientes seja monitorada com a mesma frequência de outros pacientes internados. Observe a seguir as recomendações preconizadas pela Braspen 2018 e ISPEN 2019. Quando iniciar a TNE no paciente crítico? A recomendação é de que a TNE, quando não for possível utilizar a alimentação por via oral, seja iniciada nas primeiras 24 a 48 horas do quadro crítico. Embora a ISPEN traga essa recomendação como grau B, alta, a Braspen classifica essas evidências como muito baixas, apesar de considerar todos os seus benefícios para o paciente. O início precoce da TNE e a preferência por essa via de alimentação em detrimento da TNP, por ser mais fisiológico, garante a manutenção da integridade do trato gastrointestinal, minimizando o risco de translocação bacteriana, decorrente do aumento da permeabilidade intestinal, mantendo o filtro sanguíneo e a liberação de hormônios e agentes, tais como a gastrina, colecistoquinina, ácidos biliares e pancreáticos. A manutenção de tais fatores melhora o quadro de inflamação sistêmica, uma vez que a redução do hipermetabolismo. A indicação de nutrição enteral no paciente crítico é sempre a via preferencial, quando não for possível a via oral. Em alguns casos pode ser necessário realizar a progressão da terapia nutricional parenteral para enteral ou vice-versa. Na sepse, por exemplo, após atingir a estabilidade hemodinâmica, é recomendável progredir gradualmente para a TNE. Tanto a baixa oferta calórica quanto a hiperalimentação no paciente crítico estão associadas a piora no desfecho e aumento da mortalidade entre esses indivíduos. Qual deve ser a oferta calórica? A progressão da oferta calórica deve ser feita gradualmente. Para isso, recomenda-se que sejam observados os seguintes passos. 1. Início da TNE. A ISPEN recomenda que nos primeiros dias a oferta máxima de calorias seja de 70%, 50%, 70% Braspen, das necessidades calóricas, considerando que quando houver calorimetria indireta disponível, essa oferta pode chegar mais próximo de 70%, e deve ser reduzida quando for necessário o uso de equações preditivas. Em média, ofertar 15-20 cal/kg dia Braspen. 2. Após o terceiro dia, aumentar a oferta para 80% a 100% das necessidades energéticas do paciente, progredindo para 25-30 cal/kg de peso Braspen. Para indivíduos obesos, a recomendação é que a dieta não evolua para hipercalórica, e sim, permaneça isocalórica. Quando não houver calorimetria disponível, usar peso ajustado. Nos pacientes obesos críticos, a meta calórica não deve ultrapassar 60% a 70% da medida da calorimetria indireta. Quando esta não estiver disponível, deve-se utilizar 11-14 cal/kg, dia do peso real para pacientes com IMC entre 30 e 50 kg, M2 e 22-25 cal/kg, dia do peso ideal para IMC eutrófico, se IMC maior que 50 kg, M2. Nota: quando não for possível atingir a meta calórica via TNE, o uso da TNP pode ser uma alternativa para suplementar essas necessidades, devendo ser considerado após 5 a 7 dias em pacientes que não conseguiram atingir aporte calórico proteico maior que 60% por via digestiva. Qual deve ser a oferta proteica? A recomendação é de que seja ofertada 1,5 a 2,0 gramas PTN, quilograma de peso, de forma a garantir o aporte proteico aumentado na fase aguda.
É importante considerar que, da mesma forma que o excesso de caloria não é benéfico nesses indivíduos, a oferta exacerbada de proteínas na primeira semana de TNE também está associada ao aumento da mortalidade, diferente da segunda e terceira semanas, quando já apresenta resultados benéficos. Portanto, a progressão da oferta proteica também deve ser gradual. Para indivíduos obesos, a oferta proteica deve ser guiada pelo balanço nitrogenado, ou calculada com base em 1,3 gramas PTN quilograma de peso dia, considerando o peso ajustado. Nos pacientes obesos críticos, recomenda-se fornecer 2 gramas PTN quilograma de peso ideal por dia, caso IMC entre 30 e 40 kg, M sobrescrito 2 e até 2,5 g, quilograma de peso ideal por dia, se IMC, 40 kg por metro quadrado. Qual é a recomendação para oferta de carboidratos na TNE do paciente crítico? A oferta de glicose na nutrição parenteral ou carboidratos disponível na fórmula enteral não deve ultrapassar 5 mg kg/minuto. A resistência insulínica nesses pacientes, comum no quadro agudo grave, deve ser mantida sob controle a fim de evitar a piora do paciente. Além disso, deve ser considerada a produção endógena de glicose, gliconeogênese, aumentada nesses indivíduos que não reduz quando a ingestão de carboidratos. Qual é a recomendação de lipídios? O metabolismo lipídico é modificado no paciente crítico, baixos índices de triglicerídeos plasmáticos e elevado HDL estão associados a maior mortalidade. A recomendação é de que a composição lipídica seja balanceada contendo triglicerídeos de cadeia média, TCM, óleo de oliva e óleo de peixe. Emulsões compostas exclusivamente de óleo de soja não devem ser utilizadas no paciente crítico. Há recomendação do uso de nutrientes imunomoduladores? Não há recomendação de uso rotineiro de nenhum agente imunomodulador em virtude da divergência de resultados, entretanto, eles podem ser utilizados em casos específicos. Observe a seguir. Glutamina. Em pacientes queimados, queimadura maior que 20% superfície corporal, o uso de glutamina enteral pode ser considerado. A ISPEN recomenda a adição de 0,3 a 0,5 g, quilograma, dia de glutamina durante 10, 15 dias. No trauma, a recomendação é de 0,2 a 0,3 g, quilograma, dia de glutamina durante 5 dias, aumentando para 15 dias quando houver complicações no processo de cicatrização. Não há recomendação para outros casos críticos que não trauma e queimadura. Item ômega 3. Fórmulas que contenham ômega 3 como parte da sua composição lipídica parecem promover benefícios ao paciente. Entretanto, não há recomendação sobre sua suplementação para além das recomendações lipídicas ser benéfica a estes, considerando que o paciente crítico não tem boa tolerância a grandes volumes de lipídios. Para recomendações de pacientes críticos cirúrgicos, observar o item 4.2. Antioxidantes. Não há evidência de que a suplementação de antioxidantes seja benéfica a pacientes críticos sem que seja observada a carência de determinado nutriente. Probióticos. O uso de probióticos pode ser indicado em doentes críticos selecionados, desde que não se enquadrem nas condições de imunossuprimidos, pós-operatório recente de anastomose intestinal, cirurgia de via biliar e pâncreas, isquemia intestinal, portadores de doenças hematológicas e reumatológicas e curta estada na UTI. Eletrólitos. Os eletrólitos potássio, magnésio e fosfato devem ser avaliados pelo menos uma vez ao dia na primeira semana. Quando houver síndrome de realimentação, hipofosfatemia menor que 0,65 mol, eles devem ser monitorados com uma frequência de 2 a 3 vezes ao dia. Qual é a recomendação para a melhora da diarreia em pacientes graves? Há na literatura diversas definições de diarreia. Nesse paciente, ela pode ter diversas causas, como o uso de medicamentos, presença de infecções como Clostridium difficile, as doenças de base e outros fatores como a osmolaridade da dieta, a velocidade de infusão, a composição dietética e a intolerância a esta. Alguns trabalhos trazem que elevadas quantidades de FODMAPS também podem estar associadas à ocorrência de diarreia em virtude da sua rápida fermentação pelas bactérias intestinais. Não há recomendação para o uso rotineiro de fórmulas que contenham fibras nos pacientes graves, uma vez que essas evidências ainda são conflitantes. Para pacientes hemodinamicamente instáveis ou que apresentem desmotilidade importante do TGI,
O uso de qualquer tipo de fibra, solúvel e insolúvel, deve ser evitado devido ao risco de isquemia intestinal. Em pacientes hemodinamicamente estáveis, uma vez confirmada a causa da diarreia e ajustados ou excluídos os demais fatores, pode haver indicação do uso de fibras solúveis. Segunda, terapia nutricional nos períodos pré- e pós-cirúrgico. O preparo do paciente no período perioperatório é fundamental para o sucesso da cirurgia e a redução de complicações. Entretanto, para que o benefício seja completo, é necessário que esse cuidado seja continuado no período pós-cirúrgico. Para tanto, guias como o Projeto Acerto, Aceleração da Recuperação Total Pós-Operatória, e o Guideline da ISPEN, ambos publicados em 2017, trazem, entre outros aspectos do paciente cirúrgico, orientações para a nutrição nesse período. Seguem os assuntos mais abordados em provas. Imunonutrição. Ao contrário de muitas outras situações clínicas, na nutrição perioperatória o uso de imunonutrientes, tais quais ômega 3, arginina e nucleotídeos, é recomendado e está associado à redução no tempo de internação e diminuição no número de infecções pós-operatórias em pacientes desnutridos. Em cirurgia da cabeça e pescoço, observou-se menor tempo de internação. Essas recomendações aplicam-se à TNE. Para a TNP não há evidências de que o acréscimo de arginina ou glutamina seja benéfico ao paciente. Além disso, o ômega 3 na TNP deve compor a emulsão lipídica dentro das necessidades de lipídio e não ultrapassar tais recomendações. A administração de imunonutrientes no paciente cirúrgico deve ser realizada nos períodos pré- e pós-operatório. Jejum pré-operatório. Com base nas evidências já citadas, observamos que a abreviação do jejum deve ser preconizada. Para muitos procedimentos cirúrgicos eletivos, o jejum de sólidos de 6 a 8 horas ou a ingestão de líquidos contendo maltodestrina até 2 horas antes da indução anestésica são considerados suficientes, salvo casos de estase gástrica. Esse procedimento garante o bom funcionamento do TGI, assegurando melhor resposta imunológica e reduzindo o risco de desnutrição. Ingestão via oral no pós-operatório. Sempre que possível, a ingestão de líquidos claros, ou de alimentos na textura adequada conforme tolerância, é recomendada nas primeiras 24 horas pós-operatório, desde que o paciente esteja hemodinamicamente estável. Cirurgias do TGI. Essa recomendação se aplica mesmo em casos de anastomoses digestivas. Em operações como videocolecistectomia, herniorrafias e cirurgias ano-orificiais, recomenda-se o início imediato de dieta e hidratação oral, sem uso de hidratação por via endovenosa. Mesmo nesses casos, a nutrição interal precoce apresenta mais benefícios do que a nutrição interal tardia. Síndrome de realimentação. Em pacientes que se encontram moderada a gravemente desnutridos, o reinício da alimentação, seja interal ou parenteral, deve ser realizado de forma gradual, a fim de evitar a síndrome de realimentação. Quando não há esse cuidado, o paciente pode apresentar flutuações eletrolíticas graves, instabilidades hemodinâmicas e neuromuscular. Ela ocorre com mais frequência na TNP quando carboidratos são introduzidos no plasma de pacientes anabólicos. As consequências são a hipofosfatemia, hipocalemia e da hipomagnesemia. A fim de minimizar o risco da ocorrência dessa descompensação, é recomendado que no início da NP, seja fornecida 25% a 50% da meta de concentração de carboidratos, dextrose, aumentando gradativamente. Além disso, na fase inicial da realimentação, as prescrições de nutrientes devem ser suplementadas com fósforo, potássio e magnésio. A síndrome também ocorre nos pacientes que recebem alimentação interal, mas com menor frequência, em virtude dos efeitos do processo digestivo. Terceira, terapia nutricional no período pós-cirúrgico da cirurgia bariátrica. Alguns tipos de cirurgia demandam cuidado nutricional do período pós-cirúrgico até que o organismo se adapte à sua nova forma. É o caso das anastomoses no TGI. Vamos observar agora algumas complicações que podem ocorrer no pós-cirúrgico da cirurgia bariátrica e de que maneira podemos prevenir. Síndrome de dumping. A síndrome de dumping é caracterizada pelo rápido esvaziamento do estômago para o intestino delgado. Os pacientes que sofrem com essa complicação apresentam geralmente dor abdominal, náuseas, diarreia, taquicardia, fraqueza e tontura. Essa síndrome é observada na gastrectomia total ou parcial, quando a manipulação do piloro, incluindo alguns casos de esofagectomia,
quando é feita fundoplicatura, vagotomia ou outros procedimentos similares. Os sintomas podem ocorrer imediatamente após a ingestão de refeições ou tardios. Nesse caso, o esvaziamento gástrico tardio é resultante de hipoglicemia reativa, decorrente da rápida hidrólise e absorção dos carboidratos, elevando rápida e exageradamente a concentração de insulina, reduzindo níveis de glicose no sangue. As rápidas alterações da glicemia e a secreção de peptídeos intestinais estão envolvidas na gênese desses sintomas. Tratamento: medicamentos para retardar o esvaziamento gástrico, aumentar a oferta de proteínas e lipídios em detrimento do carboidrato, desencorajar o consumo de líquidos com as refeições, avaliar se há presença de intolerância à lactose, uso de fibras, pectinas, para reduzir a velocidade de absorção de alimentos. Quarta, terapia nutricional no período pós-cirúrgico do transplante hepático. Após a realização de um transplante, o paciente transplantado apresenta algumas necessidades nutricionais específicas. Os transplantes são cirurgias de grande porte e, em geral, apresentam aumento das necessidades energéticas e proteicas. Entretanto, alguns casos podem demandar orientações específicas. Em geral, as recomendações pós-transplante são apenas para o pós-transplante imediato, pois, após um período, o organismo já se adaptou ao órgão e o metabolismo volta ao basal. Contudo, em alguns casos, observamos que o sucesso do transplante não garante a melhora geral do paciente a longo prazo em virtude de muitas alterações metabólicas persistentes. Transplante hepático. Quando a falência hepática, o transplante hepático é considerado uma alternativa para a manutenção da sobrevida do paciente. As necessidades nutricionais na fase pós-transplante aguda são similares às de outros pacientes no período pós-cirúrgico, sendo necessário atentar para a oferta aumentada de calorias e proteínas, com o intuito de promover a cicatrização, deter a infecção e fornecer energia para a recuperação e repor as reservas corporais que sofreram depressão. Entretanto, alguns trabalhos demonstraram que esses indivíduos apresentam depressão proteica até um ano após o transplante, manifestando a necessidade de realizar a nutrição adequada no pré- e pós-transplante, além do pós-imediato. A obesidade sarcopênica e o desenvolvimento de síndrome metabólica são condições frequentemente desenvolvidas nesses indivíduos. O aumento de gordura corporal, sinais de sarcopenia persistentes e má utilização de glicose pelo músculo esquelético são sinais de que o transplante hepático não é capaz de normalizar a disfunção metabólica nesses pacientes. Portanto, a adequação dietética e a promoção da atividade física são essenciais na melhora de qualidade de vida desses pacientes. Tal circunstância corrobora o dado de que pacientes obesos, que apresentam falência hepática quando submetidos a um transplante, têm um risco 1,6 a 1,9 vezes maior de mortalidade, quando comparados a indivíduos eutróficos. A nutrição enteral precoce está associada a melhores desfechos e menor taxa de infecção nos pacientes transplantados. Sempre que possível, é recomendada a nutrição oral, se não enteral, e quando não for possível, optar pela TNP. 5. Interações fármaco-X-nutriente. O processo absortivo dos nutrientes dá-se por meio da interação entre as diferentes substâncias e moléculas presentes no organismo humano. Dessa forma, a presença de fármacos diversos pode alterar tais processos prejudicando ou mesmo beneficiando a absorção de um ou outro. Entretanto, em alguns casos, essa interação pode colocar em risco a vida dos pacientes. As interações fármaco-nutriente incluem alterações na atividade do fármaco, podendo ser estas reconhecidas como toxicidade, ou mesmo alterações na cinética dele, quando há redução na sua eficácia. Alguns indivíduos estão mais suscetíveis a essa complicação, como os que fazem uso de polifarmácia, caracterizada como o uso de 4 ou mais medicamentos, os idosos e aqueles pacientes que têm dificuldades na compreensão e no cumprimento das orientações dadas por profissionais. Os processos de absorção e ação dos fármacos envolvem a farmacocinética, descrita como o estudo do decurso temporal de um fármaco no organismo, envolvendo a absorção, a distribuição, o metabolismo, biotransformação, e a excreção do fármaco, e a farmacodinâmica, que é o estudo dos efeitos bioquímicos e fisiológicos do fármaco. Qualquer alteração causada por nutrientes em uma dessas etapas pode ser considerada uma interação fármaco-nutriente. Observe a seguir o processo de farmacocinética e os diferentes órgãos envolvidos.
Diante disso, observe a seguir as interações mais frequentemente abordadas em provas. 1. Quelação. A quelação é definida como uma ligação entre determinadas substâncias ou medicamentos e cátions de ou trivalentes, como o ferro, o cálcio, o magnésio, o zinco ou o alumínio. Esse processo pode reduzir a absorção do fármaco, uma vez que os complexos formados são insolúveis. 1.1 Antibióticos. As tetraciclinas e fluoroquinolonas são fármacos que formam complexos insolúveis com o cálcio presente nos alimentos, sejam estes fortificados ou não. Além disso, o alumínio e o magnésio presentes em antiácidos formam esses complexos. Quando não for possível interromper o uso de suplementos minerais citados anteriormente, é recomendado que o antibiótico seja administrado 2 horas após tal uso. 1.2 Entacapona. Este medicamento, vendido comercialmente com o nome de conta marca registrada, usado no tratamento do Parkinson, é um agente quelante do ferro. 2. Aumento ou redução de efeitos. 2.1 Cafeína. Uso de alguns fármacos estimulantes como anfetaminas, metilfenidato, Ritalin marca registrada, ou teofilina, quando associado ao consumo de cafeína presente em alimentos e bebidas, pode resultar em sensação de agitação, nervosismo e causar tremor e insônia. Quando há o uso de medicamentos ansiolíticos como os da classe dos benzodiazepínicos, o efeito da cafeína reduz o do medicamento, podendo trazer prejuízo ao bem-estar dos usuários. 2.2 Anticoagulantes e vitamina K. Alguns compostos anticoagulantes como a varfarina diminuem a produção hepática de 4 fatores da coagulação dependentes de vitamina K, os fatores 2º, 7ª, 9ª e X, inibindo a conversão da vitamina K de forma utilizável. Portanto, a ingestão de alimentos ricos em vitamina K, como a couve, brócolis, espinafre, entre outros, deve ser limitada, de forma a não interferir nos efeitos anticoagulantes do medicamento. Por outro lado, alguns alimentos como cebola, alho, gengibre, mamão-papaya, manga ou suplementos de vitamina E em doses acima de 400 UI podem aumentar o efeito anticoagulante da varfarina por serem inibidores plaquetários. Essa reação pode ser, contudo, perigosa, causando risco de hemorragia em elevadas concentrações. Quando o indivíduo fizer uso de suplementação mineral, ou tiver o hábito de consumir alimentos ricos nos minerais e vitaminas já citados, a recomendação geral é de que o suplemento seja dado pelo menos 2 horas antes ou 6 horas depois do medicamento em questão. 2.3 pH. Situações como o uso de inibidores de bomba de prótons e antiácidos, que alterem o pH fisiológico do estômago, podem diminuir a absorção de medicamentos. Além da redução da absorção de ferro e vitamina B12, acloridria ou hipocloridria, medicamentos como o antifúngico cetoconazol não são absorvidos nessas condições. Pacientes que fazem uso crônico de inibidores de bomba de prótons e afins são orientados a tomar o outro medicamento, o qual apresentar interação com o suco ácido, a fim de melhorar a absorção. Por outro lado, alguns medicamentos como a acetilcefuroxima apresentam maior biodisponibilidade quando ingeridos com alimentos. 2.4 IMAO e vasopressores. Os medicamentos inibidores de monoamina oxidase, IMAO, em geral medicamentos antidepressivos como a fenelzina ou ranitidina, interagem com compostos vasopressores como a dopamina e a tiramina. Também são observadas as interações medicamentosas com os serotoninérgicos, fluoxetina, triptofano, venlafaxina etc., e com os simpatomiméticos, efedrina, pseudoefedrina, anfetaminas e afins. No processo de captação e inibição da MAO, não há degradação da tiramina, um agonista adrenérgico, que estimula a liberação de noradrenalina. A tiramina é um vasoconstritor presente em diversos tipos de alimentos, como carnes curadas, queijos envelhecidos, entre outros alimentos fermentados. Na figura a seguir, veja como isso ocorre no organismo. 6. Reações adversas aos alimentos. As reações adversas aos alimentos são muitas e são classificadas como as imunomediadas, que são aquelas que envolvem resposta mediada pelo sistema imunológico, e as não imunomediadas compreendendo processos de dificuldades absortivas em algum momento desse processo, e intolerância e sensibilidade alimentar. A intolerância alimentar, por outro lado, não é desencadeada por um processo mediado por resposta imunológica, mas, sim, é definida como uma limitação nos processos de digestão, absorção e metabolização de substâncias provenientes do alimento.
As intolerâncias alimentares são muito mais comuns que as alergias e geralmente são desencadeadas por substâncias químicas de baixo peso molecular e também por compostos biologicamente ativos do alimento. As reações adversas à intolerância alimentar, quando comparadas às da alergia alimentar, são mais brandas e não apresentam sintomas que colocam a vida desses indivíduos em risco. Elas geralmente consistem em desconforto gastrointestinal, presença de gases, diarreia e dores de cabeça. Alguns exemplos de intolerância alimentar são a lactose, frutose, a corantes artificiais, a fenilalanina, fenilcetonúria, a tiramina, a nitratos e nitritos. A sensibilidade alimentar é um processo relativamente novo e pouco descrito pela ciência. Um clássico da sensibilidade alimentar é ao glúten. Alguns indivíduos não apresentam as mesmas alterações histológicas da doença celíaca, caracterizada por alterações na mucosa intestinal na presença do glúten, mas ainda assim parecem desencadear um processo inflamatório, levando à manifestação de sintomas como desconforto gastrointestinal, imediatamente após a ingestão de alimentos que contenham essa proteína. Ainda não se sabe se essa é uma reação imunologicamente mediada ou ocorre em razão de uma deficiência bioquímica ou fisiológica nesses indivíduos. Ao excluir um grupo alimentar, é importante atentar à ingestão desses nutrientes por outras fontes alimentares. Por exemplo, na exclusão de laticínios, orientar o consumo de cálcio e vitamina D de outras fontes. Na exclusão do glúten, orientar fontes de ácido fólico. Segunda, alergia alimentar. O processo alérgico é definido como uma reação imunomediada adversa a um alimento. Os indivíduos que apresentam alergia alimentar têm uma reação exacerbada do sistema imunológico a um antígeno, que nesse caso chamamos de alérgeno, que geralmente se trata de uma proteína, glicoproteína ou apiteno. Sempre que consumidos nos alimentos, desencadeiam a liberação de mediadores inflamatórios ou químicos, os quais agem nos tecidos corporais e resultam em sintomas como prurido, inchaço ou erupções na pele, vermelhidão, e muitas vezes é acompanhado de sintomas gastrointestinais como diarreia, sanguinolenta ou não, e sintomas respiratórios, podendo incluir consequências graves como o edema de glote. Quando ocorre? O processo de alergia alimentar ocorre geralmente na infância, pois é nesse momento que é desenvolvido o processo de tolerância oral. Durante a fase de maturação do sistema imune, as células do sistema imunológico reconhecem as partículas na primeira vez que entramos em contato com elas e, posteriormente, não são mais classificadas como antígenos. Esse processo é denominado como tolerância oral. Com a perda de tolerância oral, o sistema imune erroneamente reconhece um alimento ou molécula como estranha, e esse processo, embora também possa ocorrer na fase adulta, é muito mais comum na infância, até os 2 anos. A fisiopatologia básica da resposta alérgica pode ser descrita em 3 fases. Item fase 1, quebra da tolerância oral associada à redução das células TREG. Item fase 2, sensibilização ao alérgeno denominada resposta do tipo TH2. Item fase 3, reatividade aos alérgenos, levando aos sintomas de alergia. Nesta fase pode ocorrer produção de IgE específica para esse alimento, que é o que denominamos alergia mediada por IgE. As reações alérgicas aos alimentos mediadas pela IgE são rápidas no início, ocorrendo em minutos a poucas horas de exposição ao alérgeno. As alergias de leite, ovos, amendoim, nozes, soja, trigo, peixe, mariscos e gergelim são exemplos de alergias IgE-mediadas. É importante compreender que alguns desses tipos de alergias apresentam reações IgE-mediadas como urticária, angioedema, eczema, sintomas GI e sintomas respiratórios, além de reações não mediadas. Nessas situações, são referidas como mistos, como é o caso da APLV. A alergia à proteína do leite de vaca, APLV, é comum na infância, e é relatada em 2% a 7% dos bebês com idade inferior a 1 ano. Ludman et al., 2013. As porções proteicas que causam maior sensibilidade no bebê são a caseína e a beta-lactoglobulina. As reações não mediadas por IgE são mais difíceis para identificar, uma vez que são tardias, podendo ocorrer em até 20 horas após o consumo do alérgeno, no caso, a proteína do leite de vaca. A criança é exposta a essa proteína nas primeiras horas de vida, por meio do leite materno ou pela fórmula. Tratamento.
A maioria das crianças com APLV supera a reação aos 5 anos em reações mediadas por IgE e aos 3 anos para reações não mediadas por IgE sem complicações. Quando a criança é amamentada, a orientação é a suspensão do consumo de leite de vaca pela mãe. Entretanto, em muitos casos é necessário utilizar fórmulas infantis (FI), e as indicadas são fórmulas com proteínas extensamente hidrolisadas que, embora estas sejam provenientes do leite de vaca, costumam ser bem toleradas por 90% das crianças. Para as crianças que não toleram essas fórmulas são indicadas fórmulas de aminoácidos. Acerte o alvo. Muitos bebês com APLV desenvolvem sensibilidade a outros alérgenos como ovos e soja. Portanto, as fórmulas infantis à base de soja não são recomendadas. A reação não mediada parece envolver células TH que liberam TNF-alfa, que é uma resposta TH1. Lembre-se que a resposta IgE mediada é do tipo TH2. Nesse caso, há uma concentração muito baixa de TGF-beta, que é a citocina envolvida no desenvolvimento de tolerância aos alimentos. Uma vez desencadeada essa resposta, ocorreu a sensibilização. Assim sendo, da próxima vez que o alimento é consumido, acontece a liberação de mediadores de resposta TH1 e a reação de vômito e diarreia, expulsão do alimento. Dessa forma, podemos concluir que, para alergias não IgE mediadas, os testes para IgE não são úteis no diagnóstico desses distúrbios. Algumas doenças têm relação com alergias e sensibilidade alimentar, como a dermatite atópica, síndrome da enterocolite induzida por proteína alimentar ceipa, enxaqueca, artrite, doenças autoimunes como artrite, lúpus, entre outras que apresentam melhora com a exclusão de alimentos específicos que causam reação inflamatória ou imunológica no caso da alergia. O esquema a seguir traz algumas diferenças no desenvolvimento dessas patologias. Nota: o tratamento da alergia alimentar constitui na exclusão completa do alérgeno, seus derivados e alimentos que possam ter tido contato cruzado com este. Na intolerância alimentar, por sua vez, nem sempre é necessário excluir todos os alimentos que contenham uma fração desse composto. Nesses casos, concentrações mínimas da substância causadora da intolerância podem não desencadear reações. Para estes, o uso de enzimas pode ser uma alternativa, como é o caso da intolerância à lactose.